Vamos estudar Jó, de número 1, a partir do verso 6. Jó, de número 1, a partir do verso 6. Jó faz parte dos poéticos também, não é? Então, não existem capítulos e nem versículos, né? Então, Jó, de número 1, a partir do verso 6. Dá para, meu amor, colocar ali, meu bem? Tá? Coloca ali. Comprei esse óculos, mas eu estou me sentindo velho demais com esse óculos. Eu olhei no espelho assim, não ficou legal. Porque eu tenho uma boa aparência, mas parece que esse óculos não está me ajudando. Vocês estão rindo porque, se eu não me elogiar, meu irmão... Pergunta para minha mulher se eu não sou bonita. Pergunta para ela. Olha só, vamos aqui mais para perto, né? Vamos começar aí, ó. Ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste, numa outra tradução diz, vistes, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, disse: porventura Jó teme a Deus em vão. Não tens protegido de todo lado, olha só que coisa boa, a ele, e a sua casa e tudo quanto tem, tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Meus queridos irmãos, eu parei essa tarde nesses versos, e eles são versos conhecidos de quem estuda a Bíblia. Eu não trago essa noite algo que não possa ser do conhecimento de todos. Mas existem versículos na Bíblia, ou versos, no caso, que você lê uma vez, duas vezes, parece que não acontece nada, não é? Eu não sei se o irmão é assim. Mas tem dia que você o lê, e quando você lê, parece que ele fala, não é? Ele salta da Bíblia e parece que te dá um tapa assim, ó, para você entender melhor. E essa tarde eu tirei um tempo para fazer outras coisas, entre as quais o texto dessa noite, e me deparei com esses versos. E esses versos são, melhor dizendo, significativos para nós entendermos todo o andamento dessa tragédia que aconteceu na vida de Jó. Foi uma tragédia sem precedentes, não é isso? Se você estuda a história de Jó, os seus 42 números, não é? Você vai perceber que foi uma tragédia. Ele perdeu tudo, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu amizade, foi acusado de todos os lados, as acusações afloravam de amigos, de parentes, não é? Então, uma tragédia sem precedente foi jorrada sobre esse rapaz. Mas algumas observações precisam ser ditas, entre as quais que a história de Jó não é uma falácia, como alguém diz. A história de Jó não é um mito, não é uma história de carochinha, ou, como os ateus e as atoas dizem por aí, que seria uma mitologia. Não, não é mitologia. É uma história real, Jó existiu, essa história é verídica, porque nós temos tanto no mundo do hebraico, que é a matéria que eu lido, formas para mostrar para os irmãos que essa história é real. Por exemplo, se você lê o verso 1 de Jó 1, já começa com o verbo haver.
Então havia um homem, quer dizer, indicando o que é real. Quem nunca fugiu da faculdade sabe que o verbo haver é o verbo da existência. Haver, havia. É o verbo que consubstancia a veracidade da história. E o autor, que só quem sabe o autor é o Aguiar, pergunta para o pastor Aguiar que ele sabe. E o autor escreve assim, um homem. Ele fez questão de dizer que não é anjo, é um homem. A palavra homem no hebraico fala da humanização de Jó. Então havia é o verbo da existência, um homem, quer dizer, tá tudo, ele é de carne e osso. Ele é tão de carne e osso que ele lamenta, ele fica mal, ele fica triste, porque a ideia é que a gente é crente e não pode sofrer, não é? A ideia é que a gente é crente e não pode reclamar. Eu não entro nessa história não, irmão. Uma vez eu estava reclamando assim na fila, estava demorando, aí uma pessoa me reconheceu e disse, ei, pastor, mas o senhor não é pastor? Eu digo, por quê? Só porque eu sou pastor, as pessoas vão pisar em cima de mim? Ela me olhou e disse outra coisa, meta-se com a sua vida. Não estou pedindo tua opinião aqui. Agora a ideia é que a gente é pastor, a gente é bobo, é leleco. Não, ninguém é leleco, não. A gente é sábio, tem conhecimento, tem fé, acredita e vai para cima do trem. A menina eu fui pagar o supermercado lá, porque eu não sei. Mulher é fogo, mulher é fogo. Mulher, eu sinceramente. A minha mulher só faz supermercado se for comigo. E eu não gosto. Mas não sei o que é. A sua é assim, pastor? Não, né? A sua é assim? Então a minha não é normal. Está lá, já mandou o recado hoje, estou te esperando para o supermercado amanhã. Falei, vá primeiro, não vou. E aí eu fico empurrando aquele carro. E aí vem um irmão, olha o senhor aqui, o senhor aqui, o senhor aqui. Aí chega na hora de pagar, aí eu dou, pago, né? Tal. Aí a pessoa disse assim, eu posso devolver o troco em balas? Aí ela me olha e fala, não responde. Eu digo, olha, eu te paguei em balas. Tu receberia eu pagar essa compra em bala? Não, então por que eu tenho que receber o troco? Mas se tiver um crente lá, diz, não, o senhor tem que aceitar. Quem disse que eu tenho que aceitar? Eu sou crente, mas sou iluminado. Você não é bobo, irmão. Somos a igreja. Então, a história de Jó é um homem humano, por isso que ele sofre. Mas eu fiquei essa tarde pensando, eu conheço muito essa história. Eu conheço a história de Jó na visão de Agostinho, conheço a história de Jó na visão de Eusébio, conheço a história de Jó na visão de vários pais da igreja. Eu conheço, eu prescrutei, eu mergulhei, eu fui para cima. Mas hoje, quando eu li esses versículos, eu entendi por que Satanás odiava Jó. Porque coloca aí o verso 6. Coloca aí o verso 6, o verso que eu li, por favor. Olha o que diz o verso 6, diz assim, e vindo um dia, vai aparecer, né? Que os filhos de Deus, preste atenção, ó. Filhos de Deus aí é uma referência aos anjos. Então é assim, chegando o dia em que os anjos de Deus, filhos aí, são anjos. Você sabe que a Bíblia fala de vários tipos de filhos, né? Tem filho por criação, filhos por adoção, filhos por eleição, filhos por formação, não é? E essa categoria aí são filhos, não são filhos, aí são anjos, porque só os anjos podem apresentar-se diante de Deus. E depois dos anjos, só a igreja. Meu Deus do céu, eu vou embora. Os anjos apresentam-se, mas chegará o dia em que a igreja, aleluia, que maravilha, não é? Que os anjos vieram apresentar-se. Vamos analisar por que os anjos estão se apresentando. O verso 6, eu vou usar o hebraico aí, tá? O verso 6 e o verso 7, a linguagem que nós temos aqui é uma linguagem real, de um rei, tá? Que está recebendo os seus súditos, os seus secretários, os seus primeiros ministros, para ouvirem deles como é que está o andamento no reino.
tá bom? Então, quando os anjos apresentaram-se diante de Deus, eles são como ministros no reino de Deus, administrando esse reino. Então, nós temos o rei, que é Deus, e nós temos os seus trabalhadores, os anjos. Então, essa linguagem é uma linguagem real, porque naquele tempo o rei, é por isso que ele colocava o que nós chamamos de satrapias, ou sátrapas, não é? Já leram isso em Daniel e Neemias? O que são satrapias? O que são sátrapas? Eram minis governadores que ajudavam o reino a governar o reino. Por exemplo, nós temos aqui um governador desse estado, não tem em Santa Catarina? Mas cada cidade tem o quê? Um prefeito. Todos, isso é utopia que eu estou falando, né? Todos querendo ajudar o povo. Claro, isso é utopia, nada a ver, mas é só para título da palavra aqui, entendeu? Então, eles trabalhavam, por exemplo, o presidente da República, uma linguagem muito melhor para você entender. O presidente da República, ele tem os seus ministros, sim ou não? Da fazenda, da saúde, da educação. Então, ele reúne esses ministros e ele começa a cobrar. Como é que está aí? Meu Deus, será que isso existe? Eu estou falando, mano, só para os irmãos entenderem, né? Cobrar isso, cobrar aquilo. Então, pense dessa mesma forma no verso, ok? Pense do mesmo jeito. Então, esses ministros vieram para apresentar-se diante de Deus e dar informações sobre o reino. Aí você diz, mas Deus não sabe? Claro, mas nós estamos usando linguagens humanas para nós entendermos. É um rei que está no trono recebendo as informações, beleza? Aí só que nesse período vejam, que os anjos apresentam-se e o diabo entra, é entrão. Ele entra. Agora, eu não quero confundir ninguém não, mas essa reunião não foi no céu. Amém? Porque um dia o capeta foi expulso do céu e nunca mais ele vai voltar para lá. Porque agora o céu é da igreja. O céu é nosso. Então eu aprendi com o pastor Antônio Gilberto que essa reunião foi no ar aí, no espaço que nós não conhecemos. Mas não no céu aonde nós vamos. Valia um glória a Deus aí. Tomou café hoje, irmão? Não é o céu que nós vamos viver para sempre. Porque lá é lugar da igreja agora. Lá é seu lugar. Lá é lugar da sua família. Então ele foi. Aí vejam a segunda expressão real no verso. Aí foi entre eles, entre os anjos, ele entrou. Então preste atenção. Se ele entra entre os anjos, então ele não está de chifrão. Deu para entender ou está difícil? Ele não está com aquele rabão que as pessoas mostram no desenho. É Bíblia ou não é que eu estou pregando? Ele não chega lá com aquele garfo, é tridente, né? Aquele tridente avermelhado. Ei, para! Então ele foi da forma em que ele conseguiu entrar. É por isso que a minha avó dizia, que a minha avó tinha uns negócios estranhos. Ela dizia, meu filho, o capeta não vem do jeito que ele vem no sapatinho de lã. Onde é lã? Que não faz barulho. Eu nem sabia o que era. Hoje eu sei o que é. Então ele foi. Então ele não apareceu lá com garfo, porque senão o porteiro não deixava ele entrar. Deu para entender ou está difícil? E ele entrou. Olha a segunda palavra real. Aí a primeira que os anjos foram dar satisfação sobre o governo, o reino. O 7. Vejam bem, o 7. Coloca o 7 aí, por favor. Aí diz assim, e o Senhor perguntou a ele. Interessante que Deus não pergunta para os anjos. Estou na Bíblia ou não estou? Ele não pergunta para os ministros que vieram dar informação. Mas quando ele vê o capeta no meio da reunião lá, ele olha e diz, de onde vens? O que estás fazendo? Aí presta atenção. Eu briguei tanto já com esse versículo com algumas pessoas, eu não quero mais brigar. Oh, prova que Deus não é onisciente. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa.
Se a Bíblia fosse escrita na linguagem de Deus, tu não entenderias. Se nós estamos lidando com uma história, deu para entender? Um fato, nós precisamos usar linguagens humanas para que a história seja sequenciada. Deu para entender ou não? Para que a história seja desenvolvida. Então nós estamos aqui num diálogo entre Deus e o capeta. Não significa aí que Deus não saiba, Ele sabe de tudo. Não, vou embora, vou tomar café com leite. Não significa que Deus não seja onisciente. Significa que a história precisa desenvolver-se. E ao desenvolver-se, precisa de linguagens humanas, completando a história. O que nós chamamos na hermenêutica ou numa exegese do Velho Testamento são linguagens, histórias correndo. É preciso. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Deus tem todo o poder. Não, se tu não der glória a Deus, aí Deus sabe, irmão. Só que para nós entendermos a história, Deus precisa usar mecanismos humanos na história. Aí vem os doidos, os lelecas da cabeça, os ateus e as atoas da vida, dizendo que Deus não sabe. Sabe. Se tu não der glória a Deus no que eu vou falar, eu vou aí, hein? Deus sabe de tudo, e que quando tu pensa numa palavra e quando ela começa a ser juntada com adjetivos, pronomes, verbos, tudo mais, Ele já sabe há muito tempo aquilo que tu vais falar. Aleluia! Vocês já... senti Deus aqui. Vocês viram o salmista dizer, antes que eu estava ainda, antes de ser formado, aleluia, tu já sabias. Ele sabe de tudo, irmão. Mas nós estamos lendo uma história em que tem Deus e o capeta. E de onde você vem? Olha a segunda palavra que envolve reino aí. Diz assim, ó, Satanás respondeu de rodear a terra e passear por ela. Se o verso 6 tem uma linguagem real dizendo que os anjos vieram para prestar conta ao rei, entenderam isso? O 6, não entenderam? O 7 também é uma outra linguagem real. Por quê? Porque naquele tempo o rei ficava assim, preocupado. Olhe para mim, preocupado. Como é que está o reino? Porque, irmão, ninguém tinha coragem de falar para o rei algumas verdades. Ninguém tinha coragem. Dizer, rei, está tendo uma rebelião aí, o bicho vai pegar. Ninguém tinha coragem, porque o rei já pensava que era aquele que estava falando. Então o rei cansava e dizia assim, sabe de uma coisa? Eu vou tirar o meu traje real, minha coroa, e vou vestir um traje bem simples, e vou começar a rodear aí o meu reino, falar com as pessoas. E qual era o objetivo do rei? Era saber como é que estava a popularidade do seu reino, se ele estava sendo quisto ou não. Olha como a Bíblia é legal, eu amo a Bíblia, irmão. Um dia eu ainda vou comer a Bíblia. Estou falando sério. Como é que está a popularidade dele, se o povo gosta ou não, se há algum foco de resistência, de rebelião para ele acabar. Então ele vestia assim, com traje assim simples, e chegava perto dos mortais, dos simples, e ficava dizendo assim, o que tu acha do rei? Mas ninguém sabia que era ele. Ele procurava saber, para ver se estava bem. Quando Satanás usa rodear, o hebraico diz que ele está usando a linguagem de um rei que está percebendo e querendo saber se acontece alguma rebelião. Agora, ele não é rei. Então, ao rodear, qual é a ideia aí? Ele está rodeando a terra para ver se tem alguém fiel a Deus, se tem alguém comprometido com Deus. Olha que coisa linda, né? Se tem alguém que realmente é fiel, é crente,
que vai fazer oposição a Ele numa santidade, num compromisso, numa firmeza, numa dedicação. Você ainda não entendeu? Ele está vendo porque a terra está toda contaminada, destruída, os homens pecando. Então ele está andando para ver, será que tem algum crente? Será que tem algum salvo? Será que tem alguém fiel a Deus? Então ele começa a fazer isso, para ver se tem algum foco de resistência contra ele. Olha como a Bíblia é bonita. Para ver se tem algum foco de resistência, porque na cabeça dele, todo mundo está em pecado. Na cabeça do outro, do Pitifuri, todo mundo não é leal, ninguém é fiel. Na cabeça dele, ninguém é crente. Então ele está dizendo assim: eu estou vendo e passeando, estão entendendo a linguagem? Se há alguém que é crente. Aí quando ele diz isso para Deus, eu estou sondando, aí Deus diz: então, viste o meu servo Jó. O que Deus está dizendo? Tem um. Tem um. Não, vou embora. Vou fazer supermercado, vou embora. Tem um. Não, você está entendendo o que eu estou ensinando aqui? Ele pensava que não tinha ninguém, aleluia. Mas ele sempre se engana. Os remanescentes sempre vão aparecer. Os fiéis sempre vão aparecer. Os que têm compromisso com Deus sempre vão aparecer. Os que não vão largar a cruz sempre vão aparecer. Os que vão servir a Ele até o dia do arrebatamento da igreja sempre vão permanecer. Então é partindo dessa ponte, é partindo dessa observação, é partindo desse princípio do verso 6 e do verso 7, que é uma linguagem de rei real, que Deus diz assim: então tu estás querendo ver se há algum fiel. E olha o que Deus vai falar sobre Jó. Coloca o versículo 8 aí, por favor. Disse: notastes. Notar é bonito também, né? Notar, observar, vistes, enxergastes, percebestes. Aleluia, aleluia. Opa, olhe bem para mim, se tu entender, tu vai dar um glória a Deus aí. Se todo mundo aí parece que está na mesma balaia, não é verdade não. Há fiéis de Deus aqui na terra servindo a Ele. Aleluia! Nem todo mundo está aí na balaia não, meu irmão. É uma birra de falar que itinerante não lê Bíblia. Não fala isso para mim, eu tenho uma birra. É itinerante, não ora. Dorme comigo para saber se eu não oro? Aí o problema, o camarada pega todo mundo e faz todo mundo igual. Tem pastor ruim, pilantra, tem padre pilantra, tem doutor pilantra, tem todo mundo, irmão. Mas tem fiel, tem crente. Nem todo mundo é igual. Senti Deus aqui. Conversa fiada, ninguém presta. Quem disse que não? Porque é muito fácil estar sentado na cadeira, julgar. Você não dorme, não anda. Uma vez eu entrei no aeroporto, não, era elevador, estava a esposa de um pastor, e eu ia tomar café também, e aí eu educado, por isso que às vezes não precisa ser educado. Eu educadamente entrei e disse: bom dia, a paz. Ela, paz. Bom, se eu vou falar com a mulher, eu tinha que perguntar pelo marido dela. O senhor não acha que é correto eu perguntar? Eu disse: e o pastor, como está? Está orando. Ele não é igual vocês que não oram. Aí eu disse: espera aí, santa.
dormes tu comigo para saber? A irmã é minha mulher? Aí ela tomou um susto. Diga, a senhora dorme comigo? Dorme? Ai, pastor. Eu disse, não gagueja não. A senhora está me ofendendo. Eu nunca mais serei educado com a senhora também, que já viu o seu nível. Aí na hora da janta, lá vem o pastor, coitado, né? Ô, Carvalho, desculpa. Ai, tal do perdão, depois que inventaram o perdão, né, irmão? Disse, pastor, é que na hora também eu fui grosso. Eu disse, não, mas eu faria a mesma coisa. Quer dizer, deu para entender? Cuidado, o território é seu, ó. Assim, ó, tu cuida da tua família, eu cuido da minha. Tu cuida da tua vida, eu cuido da minha. Olha que legal. Tu não pode cuidar da vida, porque aqui tem pastores para cuidar da igreja. Aqui tem pastores para disciplinar, exortar, corrigir. Deu para entender o que eu estou falando? A igreja tem ordem. Então, Deus está dizendo, tem um. Eu queria que esse um fosse você. Não, você não entendeu. Pega na mão do teu irmão e diga assim, esse um é você. Diga para ele, esse um é você. Pega, aperta a mão dele. Esse um é você. Não, enquanto tu não falar, eu não vou parar. Diga, esse um é você. Está todo mundo aí, mas tem aí, é homem íntegro, olha lá. Notastes, observastes, vistes, é a mesma, são mesmos adjetivos que nos levam a uma compreensão. Tu vistes, será que Satanás observou Jó mesmo? O versículo pode nos informar. Aí Deus diz assim, vistes o meu servo, é meu é pronome possessivo, né? Meu, servo. Aí Deus diz assim, que ninguém há na terra. É Deus que está falando, irmão. Não é Ele que colocou placa na cabeça. Porque, deixa eu explicar o que é espiritualidade. Espiritualidade, ela não se demonstra, ela se vive. Deu para entender o que eu estou falando? Espiritualidade não é a ideia de... Isso é pulinho. Agora, se Deus tomar, é outra coisa. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, não cansa não, estou terminando. Jesus disse assim, eu vou ensinar um novo modelo de oração para vocês, que eu estou cansado dessa oração de vocês. É verdade. Antes da oração do Pai Nosso, que é Mateus 6, sabe como é que as pessoas oravam? Na praça, nas esquinas, para mostrar. Isso não é espiritualidade. Aí Jesus disse assim, olha, a partir de hoje não quero mais que orem na praça, não orem mais nas esquinas, e não gritem mais lá para todo mundo ouvir. A partir de hoje você vai entrar no seu quarto, você vai trancar a sua porta, e tu vais orar em secreto, e o Deus em secreto te responderá. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Vai responder. Aí ele muda. O pastor Aguiar, eu não sei se são... eu estou cansado mesmo. Existem, na lei de Moisés, são mais de 143 pedidos na oração. A oração do judeu, antes da graça de Deus, era muito repetitiva. Me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ó, tu é grande, Jesus cansou disso. Jesus disse, a partir de hoje é assim, quando orareis assim, Pai nosso que estais no céu. Não começa mais chamando ele de Senhor, de El Shaddai. Deu para entender? Chame-o de Pai. Não, vou embora. Porque Pai fala de comunhão. Oh, aleluia. Eita! Pai fala de comunhão. Pai ali no aramaico é Abba, mas no grego é Ropater. Eu gosto do aramaico porque é pai da ideia de alguém que protege, que guarda. Então Jesus está dizendo, olha, quando vocês forem orar,
orareis aquele que vai proteger, que vai guardar, que vai suprir, que vai conduzir, que vai passar contigo. Agora tem um detalhe, não é só pai de coisa boa não, porque pai também corrige. Aí, ninguém dá glória a Deus agora, tá vendo? Pai tira a cinta e ó, eu vou falar, e estou falando, e agora que eu estou ficando velho, que eu vou falar mesmo, acabar com essa história, que esse negócio, o menino vai crescer, revoltar. Mentira! Mentira! Corrigir. Lógico, tu não vai espancar, mas corrigir. Meu pai corrigiu, não morri. Onde já se viu o filho dizer, na hora que o pai está conversando, eu estou com os pastores, conversando, o filho passa na sala e diz assim, é mentira, papai. É o Robinho que está ali, é? Ah, você está vendo, estou de mal de você sabe disso, né? É mentira, estou brincando, é mentira, papai. No meu tempo, no nosso tempo aí, ó, nós aí, velhão aí, nós dois, não é só eu não, você também está velho, que eu sei. No nosso tempo, como era a visita em casa? Nem passava pela sala. A gente ficava trancado no quarto. Mas hoje é uma geração de pai. O menino só falta bater no pai e o pai acha bonito. Está errado, irmão. Está errado. Ele é pai. Então ele pode nos amar, corrigir, dar uma palmadinha, puxar a nossa orelha. Se tu aceitas ele como pai, o pacote é completo, irmão. Oh, senti graça de Deus aqui. Aí eu estou lá numa escola bíblica, lá para a banda do Nordeste. Aquele conselho tutelar que é uma bênção. Não sou contra. Eu já briguei tanto conselho tutelar, nem quero mais. E eu disse que uma palmada não... Terminou o culto, lá está um grupo de pessoas lá. Pastor, nós somos do conselho tutelar. Eu digo, e aí? É porque o senhor entregou uma palavra aí muito forte. Eu disse, olha, eu vou ligar para casa e vou mandar o número lá do recibo, da conta da minha luz, da minha água, do meu telefone, do meu carro. Se tu começar a pagar minhas dívidas, tu pode mandar na minha vida. E na vida da minha família. Tu vai pagar? Não. Então levanta aí que eu quero almoçar. Deixa eu passar. É engraçado que quer cuidar só da vida dos outros e da vida deles, dos filhos. Não pode, irmão. Pai nosso, intimidade. Aleluia. Mas aceite o pacote todo. Aleluia. Deu para entender o que eu estou falando ou está difícil? Não precisa. Então vamos voltar aqui porque o tempo já foi. Preste atenção. Deus diz assim, ó, vistes o meu servo. Quem vai falar aí é Deus, não é? Semelhante a Ele. Aí Deus diz, por que eu escolhi Deus falando? Porque o autor também fala, não fala? No 2? 2 ou 1? Fala, né? Homem, a mesma coisa ele repete, né? Só que um é o autor que está falando. Aqui é Deus, na reunião lá. Deus diz assim, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Então, se tu estás dando uma volta na terra, meu chapa, tu viu ele. Se tu estava procurando alguém para opor a você, está aí. Não, eu vou embora, você não entendeu. Se tu acha que todo mundo está perdido, olha aí um aí. Se tu acha que todo mundo está, olha ele aí. E ele não tem uma característica não, ele tem 4. Aleluia. Ei, meu irmão, hoje, se você se manter diante de Deus, eu sei que não é fácil. Mas se você manter-se sem exagero e um evangelho com compromisso, nós receberemos de Deus esse testemunho. O Satanás vai olhar e vai chegar na tua casa e dizer, ali eu não posso mexer, ali eu... Não, você não entendeu.
Vai chegar no meio da tua família e vai dizer, não, essa família eu não mexo. Não, você não entendeu. Vai chegar na casa do obreiro, na sua casa, nos seus filhos, porque nós vamos opor contra ele. Quem vai? Quem recebe essa palavra aí? Nós vamos nos opor contra ele. Então, se ele estava procurando alguém, ele achou. Deu para entender o que eu estou falando? Eu vou falar até você entender. Estou sentindo Deus aqui. Ele estava procurando, ele não está rodeando, então achou agora. Achou um íntegro, achou um homem de Deus. Vejam bem, a tradução de íntegro no grego, no hebraico é tam, T-A-M, completo. Então esse homem é completo. A tradução de reto no hebraico é itzat, temudo, que significa que Jó não olha para a direita e nem para a esquerda, olha só para frente. Então Deus está dizendo, ele é completo, ele olha só para frente. Não, eu vou embora, sinceramente eu vou embora. Ele é temente, diferente de medo, tá? Só que, se você pegar essa palavra temer no de Agostinho, tu fica chocado. Porque Agostinho diz que temente é ter medo. Mas não é medo de assombração. É medo de errar. Todo mundo tem isso aqui, não tem, irmão? Ou não? Estou falando só para robô, não, né? Tu tem medo, tem sentimento, não tem, irmão? Ah, tá bom. Então, tu tem medo de errar, tu tem medo. A oração do Pai Nosso é isso, vocês sabiam? Sabe aquela frase assim, o pão, diga comigo, o pão, só vivos, só vivos. Vamos lá, o pão nosso, de cada dia. Todo mundo acha que pão ali em português é pão. Comi um café colonial no Glória aqui. Tá? Eu sou fã. Nem eu, às vezes eu como pouco para ir nesse café. Eu acho que no céu vai ter também um café colonial, alguma coisa. Deve ter jiló também, machixe. Eu não sei o que vai ter, então vamos colocando essas coisas aí para nos agradar também, né? O que é pão? Pão no grego ali não é o pão feito de trigo, e no tempo de Jesus tinha pão de cevada. E você sabe que o pão de cevada é inferior do trigo. O pão de cevada, só os pobres comiam. Sabe aquele rapaz que aparece com 5 pães e 2 peixinhos? O pão que ele tinha não era de trigo, era de cevada. Mas na mão de Jesus o milagre acontece, não é? Não. 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 10 mil resolve? Não. Sabe por que não resolve? Porque está na mão dos discípulos. Entenda isso aqui é profético. Aí Jesus disse assim, passe para a minha mão. Coloca na minha mão, deu para entender? Então na tua mão, meu irmão, parece que não vai, mas essa noite a mão do Senhor está estendida, então coloque na mão dele. Aí acontece um milagre. Então o pão ali é medo no grego. Quando Jesus disse assim, o pão nosso de cada dia, Jesus está falando do medo que todos nós temos de não dar conta, no sentido assim, quem é pai de família aqui? Quem é pai de família? Você não tem conta para pagar, irmão? Você não tem problema para resolver? Todo dia comida na mesa, né, irmão? A gente podia comer só uma vez, né? Aí tem gente que come 4 por dia. Tu não tem medo, às vezes, de... Parece que faltar? Eu tenho. Sou humano. Todo mundo tem. Quando Jesus disse o pão nosso, Jesus está dizendo assim, livre-se do medo. Não, você não entendeu. Livre-se do medo. Por quê? Porque existe um Pai no céu. A oração não começa assim? Qual foi o dia que o Pai deixou faltar? Glória a Deus. Diga para mim, qual foi o dia que ele não deixou? Ele compareceu, correto? Aleluia. Então, medo todo mundo tem. Então, o Deus diz assim, ele é completo. Se alegre, porque Deus só prova os completos, viu? Se tu está sendo provado, é porque tu é completo. Então, dê glória a Deus. Reto, tem medo, aí desvia-se do mal.
Então, se tu estava procurando um, achou. Se tu estava procurando um, achou. Se tu estava... Ei, Deus vai te achar essa noite, Deus vai te achar. Tá, mas o objetivo dele agora, depois que Deus diz isso, que tem um, quando ele entende que ele tem uma oposição, quando o capeta descobre que tem alguém que é fiel, quando o capeta descobre que tem alguém que é íntegro, quando ele descobre que tem alguém que é reto, quando ele descobre que tem alguém que desvia-se do mal, tem alguém na terra. Oh, estou sentindo ele aqui. Quando o inimigo descobre que tem alguém fiel, que na reunião lá Deus está dando testemunho sobre ele. Aí vem o último verso e eu vou terminar. O verso 9. Diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor, disse, nada disso é verdadeiro. Ele não é tudo isso que o Senhor pensa. Essa ideia, olha para mim, estou terminando, 1 minuto. Essa ideia que o Senhor pensa a respeito de Jó não é verdadeiro. Ele não é isso tudo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma utopia sua, o Senhor está criando. É em vão, ele te serve em vão, debalde. É em vão. Sabe por que é em vão? Coloca aí o 10. Sabe por que é em vão? Porque tu tens protegido. Não entenderam? Então esse camarada observou Jó sim. Ele sabe. Porque ele vai dizer aí o que Deus... Olha, se tu não entender essa, ele vai dizer o que Deus faz a favor de Jó. Ele diz assim, ó, tu tens protegido. Não, eu vou terminar. Oriandarias. Olha lá, pastor Aguiar, ele diz de todo lado. Então, quando eu vou pela frente, o Senhor protege. Quando eu vou pelo lado direito, o Senhor protege. Quando eu venho por trás, o Senhor protege de todo. Ei, ninguém vai te tocar, ninguém vai te destruir, ninguém vai destruir tua casa. Se tu entender isso, tu vai dar um glória a Deus para chegar lá no Japão. A seta pode vir de todo lado, mas o Senhor te protege. Oh, irmão, até pelas costas. Ei, dá glória a Deus aí. Tu não tem olho aqui na costa, tu tem olho na costa, tu não consegue te proteger. Mas Deus, o Satanás está dizendo, tu tens protegido, tu tens protegido, tu tens protegido. Eu vou ficar aqui até amanhã. Tu tens protegido de todo lado. Só que aí é singular, ele diz, a ele singular, e toda a sua casa. Tu não vai dar glória a Deus não, Catarina? Não só ele, mas a casa dele, a mulher dele, os 10, ei, irmão, te alegra. Nenhuma praga chegará na tua tenda. Ramando Biachá, levante a mão que eu vou profetizar. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhuma praga, nenhuma seta que voe de dia, nem a mortandade que... Ninguém. Tu estás protegido e quem te protege é Deus. Teu filho vai crescer na igreja, teu filho vai crescer saudável. Tu vai permanecer fiel até o dia de Cristo Jesus. Sabe por que tu vai dar conta? Porque tu já tem a ajuda de Deus. Olha, eu termino. Diz ele aqui quando ele saía para o trabalho, deu para entender? Porque ele é empresário, lembra que ele tem gado, ovelha, lembra que ele é óleo de cegos, lembra que ele é pé de coxo, lembra que ele ajuda a viúva, lembra que ele é um bom conselheiro, lembra que ele ajuda os pobres. Então quando ele saía para o trabalho, diz, eu tentei pegá-lo, mas o Senhor protegeu. Eu tentei pegar a família dele, vou embora, e o Senhor protegeu. Só que não é só ele singular, não é só a família. E diz, e tudo que ele tem.
Eu tentei acabar com o carro dele, não consegui. Eu tentei acabar com o comércio dele, não consegui. Eu tentei acabar com o patrimônio, porque o Senhor cercou, ele está cercado. Irmão, a gente tem que ser mais grato, sim ou não? A gente sai por aí sozinho e ele nos protege. Sua família sai e ele protege. Seus bens, ei, ninguém. Cadê o versículo para a gente terminar? Olha, é singular ele e a família dele. Então, Satanás observou ou não? Olha o que ele diz. Satanás sabe que é bênção, hein? Ele não é burro, ele diz: tens abençoado a obra das suas mãos. E ainda tem um detalhe para tu dar um glória a Deus, beleza. Ele diz: e os seus bens só se multiplicam, se multiplicam. Oh, meu irmão, levante essa mão direita aí, meu querido, e adore a Deus pela proteção. Aleluia. Se multiplicam na terra. Eis um homem que faz a diferença. Eis alguém que se opõe. Aí você sabe o final dessa história, não sabe? O diabo vem como uma avalanche com permissão de Deus. Então o autor da prova de Jó não é o diabo, é Deus. Quem permite foi Deus. Porque Deus sabe como Ele prova e quem Ele prova. Oh, eu sinto Deus aqui. Deus permite coisas na nossa vida para nós crescermos. Deus permite coisas na nossa vida para nós amadurecermos, irmãos. Inocule isso, enclausure aí na tua alma isso que eu vou falar. Essa prova não é para o teu fracasso. Deus vai te abençoar tanto. Deus vai te ensinar tanto. Deus vai falar tanto contigo nesse período. E se Deus permitiu algo, sabe por quê? É porque Ele acredita na tua fidelidade. Então não desanima não. Aleluia. Oh, eu sinto Deus. Às vezes a ideia de provação é Deus nos apequenar, né? Nos humilhar, bater em nós. Não. A ideia de prova é porque estamos completos. E quando você chega a ser um homem e uma mulher completo, Deus prova. Sabe? Lá no céu há uma torcida por você. Os anjos estão torcendo por você. E a tua prova vai terminar. Sabe por quê? Porque tu opõe ao homem chamado Satanás. Você é fiel numa idolatria que perpassa, numa imoralidade. Eis aí um homem. Te alegra essa noite. Não vá desistir coisa nenhuma não. O choro vai terminar. Não, tu não está entendendo não. Essa noite já está terminando. O sol da vitória está chegando sobre a sua vida. Mas você precisa cumprir o roteiro. Aleluia. Você precisa cumprir o script. Foi Deus que escreveu. Tu imagina quando é interessante que aí vem a ideia dele, é em vão tudo isso. Sabe o que ele está dizendo? Olha, tu protege ele é em vão. Tu protege a família dele é em vão. Tu protege tudo que ele tem é em vão. Aí diz assim, tu abençoa ele, mas é em vão. E tudo em vão. Porque o dia que ele perder tudo, ele nem liga para ti. Ninguém pode desafiar o Todo-Poderoso, né? Irmão, se tu não entender essa, eu vou embora. Satanás não te conhece como Deus te conhece. Não, tu não entendeu. Eu quero glorificar a Deus. Porque Satanás disse, tira, que ele blasfema. Ele não conhece você como Deus. Aí Deus pode tirar. Pode ir lá. Olha, se tu não entender essa, quando Deus diz vai, Deus está dizendo, olha, eu conheço ele muito mais do que você. Eu sei com quem eu estou lidando. Eu sei quem é
Ele. Deu para entender? Então levante a mão e dê glória a Deus e vá ficando de pé, vá ficando de pé. Eu quero que você testemunhe isso para alguém que está do seu lado, pegando na mão dele. Diga assim: não desista. Diga: você foi o escolhido. Deus tem sido generoso. Pode chorar, porque é aqui que é lugar de choro. A igreja foi feita para isso, para também você chorar. Ei, feche os olhos e comece a pensar no que foi dito aqui. Chore o tanto que você puder mesmo, porque a provação machuca, a provação dói, ela fere a gente. A provação, ela é terrível. Mas existe um Deus no controle de todas as coisas. Sabe? Não é para te desestimular, mas quanto mais fiel a Deus você for, mais você vai se opor a Satanás. Deu para entender? Só que entenda, ele não vai te tocar, ele não vai fazer mal, só se Deus permitir. Quando Deus permitir, ele vai tirar tudo, mas Deus vai devolver em dobro. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então se eu for fiel, eu atraio as provações? Evidentemente que sim. Mas nesse pacote de provação, tu vai atrair a presença de Deus como nunca na tua vida. Tu vai atrair uma comunhão como tu nunca teve. Maiendorias. Tu vai sentir Deus tão perto de você. É como se você fosse pegá-lo. Deu para entender o que eu estou dizendo? Aproveita esse momento, irmão. Eis aí um que é fiel. Eis aí um que é fiel. Vamos orar. Coloque a mão sobre o ombro de alguém. Que Deus abençoe vocês. E até uma próxima oportunidade, querendo Deus. És capaz de orar por esse Jó que está do teu lado aí? Ore por ele. Ó Deus, nós estamos na tua presença. Como a tua palavra tem acesso a esta igreja. Como esta igreja ama a tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é poderosa. A tua palavra nos transforma. A tua palavra nos coloca de pé. Tua palavra nos anima. Oh Deus, choramos na tua presença. Oramando Yebias. Olha a tua filha chorando diante de ti. Ela está chorando nos melhores pés, nos pés verdadeiros. Ela está chorando diante da pessoa que sabe de todas as coisas. Porque o Senhor recolhe as lágrimas. Elas não ficam no chão. Pai, Satanás estava procurando alguém para se opor contra ele e achou. Eis um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Por isso eu peço a tua bênção sobre os teus filhos que ouviram a tua palavra. Essa noite vai terminar. O sol da vitória vai chegar. Cantaremos o hino da vitória já já, Senhor. Já já cantaremos o hino da vitória. Já já cantaremos o hino da vitória, Pai. Continua conosco, continua com teu servo, continua com a liderança dessa igreja, nos preparando a cada dia para o arrebatamento da mesma.